Olá pessoal, tudo bem? Esse é o comentário de fechamento do dia 2 de setembro de 2015. Hoje é quarta-feira. Eu sou o Vlad, como o pessoal me conhece na internet. Trago para vocês as movimentações dos principais mercados, principais ativos e atualizações dentro dos modelos acompanhados aqui pela equipe LS. Tá? Hoje a gente teve alguns probleminhas técnicos na internet e isso nos orientou então a fazer um vídeo gravado. Ainda assim, as perguntas serão feitas. Tá? Quem assiste essa gravação sentiu falta de algum ativo, pode enviar as suas questões no próprio canal do YouTube. Ok? Então, começo avaliando a movimentação do nosso Ibovespa, aonde temos um belo dia de alta, né? Uma alta de 2,15%, Ibovespa caminhando para a interrupção dos zigue-zagues descendentes, né? Ou seja, estamos caminhando aí para a formação de um fundo acima do fundo anterior, o que dentro da ótica grafista colocaria o Ibov dentro de uma tendência indefinida, né? Ainda é cedo para falar isso, mas essa visão começa a ganhar bastante força, né? Índices como o IFNC, que possui boa parte das ações mais pesadas do Ibovespa, né, hoje do setor financeiro, ainda não fizeram o mesmo, mas deixam candles compradores aí sob suporte. O próprio IEX também vai fazendo o mesmo, que é o índice do setor elétrico. Tá? O Ibov, caso tenha a sua máxima hoje superada, abre a grande chance de formar um pivô de alta. É interessante colocar que o índice futuro já faz, né, a formação aqui de um fundo acima de um fundo anterior. Então já há interrupção no futuro dos zigue-zagues descendentes. Falando em índice futuro, hoje no intraday tivemos um pregão que não se enquadrou dentro da nossa visão de trade. Né? O mercado abriu em gap de alta, no primeiro candle do dia passou para baixo da linha d'água, em seguida passou para cima da linha d'água. Então esse movimento aqui de rompe para baixo, rompe para cima, transforma, não enquadra o movimento do mercado dentro dos modelos que a gente opera. Tá? A gente colocou no bate-papo de abertura que o rompimento dessa congestão seria um sinal altista. Não foi um sinal fácil de ser operado, né, porque o mercado rompeu a congestão, voltou para dentro dela e só mais tarde é que foi ganhar momentum esse movimento que o mercado apresentou. É interessante colocar que houve aqui o rompimento da linha d'água de segunda para terça-feira, né, e o objetivo técnico após o sinal que foi dado aqui logo pela manhã acabou sendo alcançado, né, que era o fechamento do gap já colocado. Em relação ao dólar, mais um dia de alta, o dólar renova as suas máximas, tem o maior fechamento aí dos últimos 10 anos, né? Então um movimento bem importante, esse aqui é o gráfico não ajustado, sempre que eu atualizo meu gráfico ele muda a cor, né? Mas o dólar então busca a zona de alvo que a gente tinha projetado, na verdade ultrapassa a zona que ficava entre 3,72 e 3,75. Tínhamos um alvo aqui desse pivô primário, né, que ficava um pouco acima, mas o mercado está ultrapassando essa zona de preço, vai em busca agora dos R$ 3,80. Tá aí o dólar então muito forte essa semana, já sobe praticamente 6%. Tá? No intraday, a gente teve o WDO U15. Deixa eu ajustar essas cores aqui para ficar bonitinho. Já que eu tinha deixado o gráfico branco, agora vou manter branco, né? Aí, perfeito. No intraday, o dólar hoje, WOV, né? Não WO, desculpa. Ao contrário do índice, gerou uma bela operação. O mercado gerou trade aqui às 11h30. Foi uma bela operação, porém nós já tínhamos saído, né? Houve o stop no tempo. Então aqui foi o rompimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles após. A gente tenta sair no 0 a 0. O mercado acabou dando saída aqui então no ponto de entrada. Tá? Mas ainda assim, quem não segue a filosofia de stop no tempo conseguiu montar uma bela operação. As commodities hoje se movimentaram
e são destaques do pregão. A gente tem aí o milho subindo 1,98%, atingindo a zona de objetivo entre R$ 30 e 30,30. Quem tem posição aberta por média móvel de 9 carrega uma bela posição, com mais de R$ 1,90 de lucro. Obviamente que isso é lucro dado por marcação a mercado, né? O trade só será encerrado quando a média virar para baixo. Quem opera com boi teve hoje um sinal lindo, né? Que é o rompimento aqui de uma congestão. A gente até poderia pensar num trade aqui pelo método Leandro, né? De setup 1, setup de rompimento. Embora o método Leandro não é acostumado a operar as commodities, né? Mas é um sinal gráfico perfeito para uma posição. Lembrando que aquele sinal dado pelo ombro cabeção invertido agora é corroborado, né? Houve aqui o rompimento, o mercado descansou e mostra aí bons indícios de busca do alvo lá em R$ 152. Quem tem posição por média móvel de 9 reentrou ontem, né? A posição foi feita aqui no dia 10, saiu dia 31, voltou no dia de ontem e essa posição agora já está no lucro, pelo menos a marcação a mercado. O café também se movimentou de maneira interessante, porém para baixo. O suporte aí dos $150 é perdido. Até é possível interpretar esse movimento aí como uma bandeira ou algo parecido com isso. Assim sendo, o mastro pode ser projetado a partir do último topo e com isso a gente consegue oferir zonas de objetivo lá na faixa de $131. Só ajustar minha câmera aqui. Aí. Então tá aí o movimento do café. Em relação às posições em aberto, temos um trade na compra com duas posições em Marfrig, que hoje respondeu bem. Tivemos um trade aqui no rompimento, outro trade na correção. O mercado volta a tocar a zona de resistência. Ok? Banrisul é outro trade aberto. Né? Foi dada uma venda ontem por perda por rompimento de suporte. Ok? O objetivo fica na faixa de 7, realização parcial, stops acima de 7,74, segunda posição em 7,50. Dentro da abordagem mais sistemática do método Stormer, tivemos ontem um trade em Smiles, a compra acontecendo nessa barra aqui de 8% de queda. O alvo agora pode ser atualizado para a máxima de ontem, afinal de contas é a máxima das últimas duas barras o objetivo desse método. Papéis que chamam atenção. Como o boi fez um grande movimento, papéis aí que são do setor de frigorífico também tiveram um movimento forte, como BIF3 rompendo aquela congestão que observamos nos últimos chats. Infelizmente esse rompimento aconteceu antes de uma correção, o mercado não fez isso que a gente queria, essa correção para estudar um rompimento mais sadio. O mercado já sobe há vários dias seguidos. A própria JBSS também teve um movimento relevante, vai em busca agora dos 15,75. Lembro que ontem a gente falou desse ativo, né, que testava aqui no gráfico semanal uma LTA de prazo maior. A Marfrig a gente já colocou, tem também uma expectativa positiva. Um mercado que eu passei batido aqui, mas que fez um grande movimento foi o juro. Juro subindo 2%, se desvencilhando daquela zona de resistência que a gente vinha marcando aí, né, gráfico semanal. O mercado está com simetria aberta para busca dos 17 pontos. Tá? Então tá aí o juro futuro. É interessante colocar como os juros mais longos aqui, o contrato 2019, vocês perceberam que ele está acima da cotação do 2017? Isso é o mercado precificando continuidade da elevação aí da nossa taxa de juros, né? Interessante colocar isso, tá? É o contrato aí F19, né, que é um contrato mais longo, ok? Naturalmente, quando nós temos os contratos mais longos com juros mais baixos, isso seria o mercado esperando uma recuperação, uma diminuição da taxa de juros no futuro, né? O controle das contas públicas e assim por diante. Não é o que está acontecendo. O mercado passa a precificar, então, continuidade desse aumento aí de Selic para um prazo maior. Pelo menos é o sinal que a leitura da curva de juros nos dá. Hoje o Dow Jones apresentou também uma boa alta, caminha aí para a marcação de um fundo acima do fundo anterior. O DJT, que é o índice dos transportes, já faz isso. Já temos aqui agora uma tendência indefinida no índice DJT, que é o Dow Jones média
dos transportes. Tá? Embraer, hoje rompe topo anterior, abre espaço para buscar a próxima resistência. Temos uma resistência imediata aqui na faixa dos 25. Antes disso, nós temos uma LTB. Temos também a antiga LTA, que agora deve ser sentida como suporte, né? Aqui nessa zona de preços, um pouco antes da faixa dos 25. EZTEC. Ontem foi o papel que perdeu suporte. A gente colocou que não estava perfeitamente alinhado. Não era um trade ideal para uma venda, porque o mercado... olha só. Será que o gráfico que eu estava olhando era um gráfico ajustado? Eu acredito que era um gráfico ajustado, né? Porque ele estava indo em busca da linha de referência, mas aqui nesse gráfico o mercado já perdeu a linha de referência. Ainda assim temos um suporte, né? Que acaba segurando o mercado e com isso a venda estudada se torna mais desinteressante. O setor de siderurgia ajudou a puxar o Ibovespa, né? A Gerdau, que a gente trabalhou a identificação que seria um pregão forte para esses papéis no bate-papo de abertura, confirmaram aquela expectativa. Temos a Gerdau fazendo um pivô de alta. A média móvel de 21 ainda não virou para cima, o que dificulta uma posição pela nossa abordagem, mas tecnicamente é um sinal positivo. Essa simetria que foi desenhada parece ganhar corpo. A Goal, que é a Gerdau Metalúrgica, também se desvencilha aqui dos 13,35, abre espaço para a busca dos 4,35. A Uzi Minas faz um pivôzinho de alta, ainda não confirmado pela média, né? Lembrando que aqui na faixa dos 13,35 temos resistência para Uzi Minas. E CSNA são papéis aí que hoje recuperaram. CSNA, inclusive, foi uma bela venda que a gente montou há alguns pregões atrás. A Vale do Rio Doce, que tem alguma correlação com esse setor, né? Também teve uma bela alta, abre espaço agora para a busca da zona dos 15,70, 15,90. Né? Aqui no semanal, aquele cenário de alargamento ganha bastante musculatura, né? O mercado aciona a barra da semana passada. Não é improvável o mercado fazer um movimento como esse aí, né? Busca lá da linha de referência do alargamento. A Vale 3, inclusive um pouquinho mais forte que a Vale 5, né? BRAP, também o mesmo cenário, aqui no semanal respeita a linha de referência, inclusive do canal de baixa, tem um cenário de alargamento que não está um todo incorreto. Foram papéis aí que se movimentaram bastante bem. Petrobras chegou a estar caindo na parte inicial do pregão 3%, se recuperou, fechou aí com candle comprador. Como não é uma tendência de alta, isso não acontece em cima de um suporte, não é um sinal de compra, né? É um candle comprador, mas não exatamente é um sinal que a gente assume. O sinal positivo de Petro seria o rompimento aqui dos 9,40, 9,35, aí um pivô de alta se desenharia. O setor de papel e celulose também se movimentou bem. A gente teve uma alta relevante na Klabin, subindo mais de 6%. A SUSB5 também rompe uma zona de resistência, pena que rompeu esticada. A Klabin em busca da linha de referência aqui daquele nosso canal de alta já desenhado. A Fibra faz o mesmo, né? Rompe a linha de referência do canal de longo prazo. Isso abre espaço para o mercado buscar a linha de referência do canal de longuíssimo prazo, que é esse aqui em vermelho, aonde a linha de referência inclusive circula acima do topo histórico. Tá? MYPK, um papel que fez um forte movimento, também rompendo seu topo prévio, abrindo espaço para a busca da faixa de 20. E os bancos, fechando então a nossa grade aí de papéis acompanhados. Banco do Brasil fez um movimento mais tímido, nada muito relevante. Itube apresentou uma alta interessante, né? Aqui Itube, assim como o Ibov, marcando fundinho acima do fundo anterior. Tá? BBDC4 tem também o mesmo movimento de alta, lembrando que o BBDC4 ficou ex-dividendo no dia de hoje. Ok? Maravilha. Só um momentinho. Legal. Agora que comentamos então todos os papéis,
eu vou iniciar a interação com os amigos que deixaram perguntas no chat. Eu começo aqui pelo Cervenka, ele deixou uma questão sobre Tecnisa, TCSA3. Então, Tecnisa, o Cervenka questionou se era uma venda, né? Tivemos o papel apresentando uma boa queda, mas eu não vejo uma venda, Cervenka. Eu vejo o papel testando aí uma zona de suporte. Está difícil identificar aonde que é exatamente o suporte, né? Eu costumo dizer que a zona de suporte é a faixa compreendida entre o menor fechamento e a menor mínima. Então eu teria toda essa zona aqui como suporte. Isso me deixa desconfortável para uma venda. Se você não se importa com isso, não acho errado, até porque tem espaço até a mínima em questão. Falta ver se tem aluguel, né? E olha aí, tem 19 ações para alugar. Então, por mais maravilhosa que fosse a venda, fica inviável. Tá? Ainda mais que essa zona tem a mínima do ano batendo aí, né, em 2,85. Então, mais um motivo que dificulta a concretização desse trade. F. Pazianotto questionou sobre a Ambev. A Ambev no gráfico diário parece trabalhar dentro de um grande retângulo, né? Retângulo aí na faixa dos 18 e 20. Então esse seria o range. Tá? O mercado caminha em busca lá da zona, da zona de resistência. Tecnicamente não vi nenhum sinal limpo para trade, embora quem conhece a abordagem aqui da Inside Bar sabe que essa barra poderia ter gerado um ponto de entrada, embora o ideal é buscar esse tipo de sinal quando nós estamos dentro de uma tendência de alta. Não é o caso, né? A gente tem dentro de um papel dentro de uma congestão. Congestão é a pior figura para se operar. Na verdade, a pior é o alargamento, né? Então eu não vejo muito o que se fazer na Ambev, embora eu espere o papel indo em busca lá da resistência dos R$ 20. A Mariana questiona se eu costumo acompanhar commodities, índice americano ou qualquer outro antes de entrar nas ações. Reparando que pelo método Leandro isso não leva em consideração. De fato, eu não dou muito peso não, Mariana. Eu parto do princípio que menos é mais. Tá? Quanto menos eu poluir a minha avaliação com extra informações, na minha concepção, melhor. Isso varia de trader para trader. Tá? Não é a verdade absoluta aqui que eu estou dizendo. Para mim, facilita a minha vida. Tá? O Bruno pediu uma avaliação detalhada do IFNC, o índice do setor financeiro. Então, o papel não fez o movimento como YouTube, né, que é o papel que tem mais peso em cima do índice. Já marcou o fundo acima do fundo anterior. Aqui o índice continua sob uma linha de tendência de alta de longo prazo. Certo? Tecnicamente, já houve um sinal de entrada, que foi na superação da máxima do martelo. Ok? Não é errado esperar um movimento parecido com esse. De acordo? Quem montou posição ali, stop abaixo da mínima. Um outro trade possível seria a superação da máxima de hoje. Aí isso abriria uma expectativa positiva, pelo menos de curtíssimo prazo. Né? A resistência imediata fica lá na faixa dos 4.900 pontos. Resistência e antigo suporte. O Alan pede uma avaliação de BIF3, já comentamos o papel, né? Mais detalhado, temos o papel então rompendo a zona de 11,70, porém rompendo esticado depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias consecutivos. A resistência e o objetivo de prazo maior fica na faixa dos 14 e 10. Nessa circunstância, o que a gente costuma orientar é aguardar um recuo. Tá? Então deixa o mercado se afastar, no recuo a gente vai trabalhar uma entrada. O James, é o seguinte, e o DI1F21 com alta de hoje seria o momento para entrar nos juros pré-fixados, esperando uma correção? Na realidade, James, o ideal para buscar operações em títulos pré-fixados, teoricamente, é quando o mercado sugere um topo, né? E não é o que a gente está vendo, a gente está vendo o oposto. A gente está vendo contratos como o F19 passando para cima, né, em termos de valor, do F17. Esse é o mercado precificando, então, continuidade do aumento da taxa de juros para o longo prazo. Percebe, quanto mais afastado é o meu prazo, o juro tende a diminuir, né? Não é o que está acontecendo aqui do F19 em relação ao F17. Tá?
Então eu não vejo sinal de topo desse mercado, muito pelo contrário. Eu vejo sinal de continuidade. Por isso que é importante, quando a gente fala de título público, ter uma carteira diversificada, né? Ter uma parte em pré-fixado, uma parte em pós, uma parte em inflação. É pelo menos assim que eu faço. EQTL, questiona o Fábio. Candle bizarro de hoje dá toda a pinta que ela vai começar a operar dentro de um retângulo ou não. Bom, vamos ver se existe algum indício disso. Existem indícios disso sim. Tá? Então, o suporte ficaria exatamente nessa zona que tu colocou. Eu diria, na realidade, zona entre 32,80 e 35,90. Essa aqui seria a zona de retângulo que eu apostaria de curtíssimo prazo. Tá? O mercado se movimentando aqui dentro. Lembrando que no semanal, o papel gerou compra algumas semanas atrás e tem um ponto contínuo aberto já há 3 semanas. Né? Continua válida essa entrada. Delci, qual papel está mais interessante? Petro, Goal, Uzi Minas ou Oi? Depende. Depende qual é a abordagem, né? Qual é o setup que está sendo utilizado. Tá? Dentro da ótica grafista pura, vamos ver. Petrobras, Goal, Uzi Minas ou Oi. Eu particularmente prefiro o Goal, pelo simples fato que eu tenho aí sim um pivô de alta. Eu olho para minha esquerda, eu procuro resistência, só tenho resistência lá em 4,35. Então, tecnicamente, uma entrada teria stop abaixo de 13,10, arrisco 40 centavos para ganhar 80. Faz sentido? Se para ti faz sentido, é um trade válido. Petro eu não consigo ver um ponto de entrada, só um candle comprador ali no meio do nada. Uzi Minas também tem um pivô de alta, mas está em cima de um fundo anterior, o antigo fundo do ano. Tá? E o IBR tem um candle branco, é corroborado por divergência, tem uma divergênciazinha de alta, não seria errado pensar numa entrada. Eu prefiro Goal. Questão de gosto, né? James coloca se esses rompimentos siderúrgicos seria onda 3. É onda 3 ou C? James, é impossível saber se é a 3 ou a C, né? Essa é a ambiguidade das ondas de Elliott. Tá? Mas que dá para ser operada, dá. Era isso então. Né? Boa parte das questões que ficaram aqui a gente já cobriu de alguma maneira. Assim então eu me despeço. Amanhã, sem dúvida, nossas transmissões voltarão ao normal. Por hora, fica meu pedido de desculpas e um abraço a todos. Até mais.